Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, a gente vai falar bastante sobre o Odair aqui, porque é um assunto que me intriga, é um assunto que me faz refletir bastante sobre sequência do Odair, sobre o que o Odair ele ainda pode fazer, né? Porque nesse momento a minha ideia é o Odair não é culpado da situação do Atlético, mas o Odair também não é suficiente para tirar o Atlético dessa situação. O meu ponto é esse. E assim, a sequência que a gente vem tendo vem mostrando que o Odair tem muita dificuldade, mas óbvio, a chave ela pode virar. Eu lembro de um treinador que começou muito mal no seu respectivo clube e depois quase fez esse time brigar pelo título brasileiro, que foi o Filipão no Clube Atlético Mineiro. Foram 10, 11 derrotas seguidas, jogos sem ganhar, enfim. E logo depois a situação virou. Então, assim, eu não sou vidente para entender se daqui a 2, 3, 4 jogos a gente vai ter um Atlético conseguindo transformar as coisas boas que o Odair trouxe para o time do Atlético em vitórias. Porque eu acho que é isso que separa o trabalho do Odair de um trabalho ruim de um trabalho bom. A impossibilidade de conseguir resultados. E óbvio que tem a porcentagem das questões dos erros individuais, mas também tem a porcentagem do trabalho do Odair. E se tem algo que me intriga no trabalho do Odair, é o fato dele já ter tentado muita coisa. E eu acho que isso tem um lado positivo, mas isso também tem um lado negativo. Se a gente for parar pra pensar, ele já tentou jogar com dois meias, ele já jogou com dois zagueiros, ele já jogou com três zagueiros, ele já botou laterais na zaga, ele já jogou com dois atacantes, ele já jogou com um atacante só, ele já jogou com ponta por dentro, com ponta por fora, com esquivel mais alto, com esquivel mais baixo, com Benavides mais alto, com Benavides mais baixo. Se tem algo que, assim, o Odair ele tem um álibi gigantesco, é o fato dele ter tentado situações diferentes, ter dado oportunidade pra base, Dudu jogou com ele, Arthur jogou com ele, Léo Derek jogou com ele. O que separa o trabalho do Odair de uma forma positiva, assim, pode parecer banal, mas é só o resultado, porque o Atlético teve momentos de bom futebol e o Odair tentou encontrar soluções. O grande ponto é, a partir de agora, como o Odair ele pode, depois de ter tentado tantas e tantas e tantas soluções, tantas e tantas e tantas alternativas, ainda tirar cartas na manga? Como o Odair ele pode encontrar alternativas que ainda não foram testadas se ele já testou tanta coisa e não surtiu tanto efeito? E eu acho que a primeira provocação que eu quero fazer com vocês, para depois a gente pensar em possibilidades, é a hora da mudança ou é a hora da estabilidade? É, assim, a gente parte de um jogo que a gente tem um domínio territorial contra o Cuiabá, que a gente, querendo ou não, abre o placar contra o Cuiabá e tinha tudo para vencer o jogo. E a gente sofre pouquíssimo contra o Cuiabá, que é sempre muito importante a gente levar em consideração a questão defensiva. É a hora de manter a formação, é hora de manter um esquema com dois zagueiros, é hora de manter o Arthur Dias, é hora de manter o Esquivel, o Benavides nas laterais, é hora de manter Mendonça e Luiz Fernando. Porque, assim, às vezes a gente tá vivendo num cenário de tantas trocas que a gente não tá dando tempo suficiente para as coisas se estabilizarem. A gente não tá dando tempo suficiente para um time ganhar uma cara. Porque daqui a pouco já muda de novo, e essas trocas elas são na base do desespero, porque a gente sabe que busca, de alguma forma, encontrar soluções o mais rápido possível para tirar o Atlético dessa lama. Então acho que o primeiro ponto a se refletir é esse. Eu faria mudanças na escalação. A minha escalação ideal não é a escalação que entrou em campo contra o Cuiabá, apesar de achar uma escalação razoável. Mas eu acho que se ele mantém a escalação, é algo. É uma tentativa positiva. É uma tentativa que faz sentido dentro de um cenário de tantas mudanças. Agora, pensando nessas mudanças e no meu time ideal e tudo mais, eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa refletir. E o primeiro começa na defesa. 3 zagueiros ou 2 zagueiros? O que realmente faz mais sentido pro Atlético hoje? E eu acho que a resposta que a gente teve contra o Cuiabá de jogar com 2 zagueiros foi positiva. Eu acho que a gente teve uma boa saída de bola, acho que a gente teve um controle de jogo que iniciou muito nessa circulação, passando pelo pé de 2 bons zagueiros construtores, que é o Beleze
e que é o Arthur Dias, os laterais alternando a altura, em algum momento o Benavides subia mais um pouquinho, no outro momento o Esquivel subia mais um pouquinho, mas eu acho que essa linha defensiva, ela funcionou nesse processo de construção e volto a dizer, a gente sofreu muito pouco. Vamos jogar contra o CRB fora de casa agora. Será que a linha vai continuar sofrendo pouco? É um jogo que a gente tende a sofrer mais. É um jogo que toda a perspectiva ela aponta para um Atlético um pouco mais vulnerável, porque o CRB é um time que gosta da bola e vai atacar mais. Mas mesmo assim, enfrentando um time de transição, enfrentando um time que tem bons meios para encontrar esses passes em progressão, eu apostaria na manutenção dessa zaga que nos ajuda a ficar com a bola, nos ajuda a ter o controle do jogo, nos ajuda a ditar o ritmo do jogo desde a base da jogada, consegue sair da pressão do time adversário porque são bons construtores e uma zaga rápida para defender profundidade. O time do CRB se baseia muito em ataques rápidos, então acho que a gente tem que estar preparado para esses ataques rápidos serem controlados e não seriam controlados, por exemplo, pelo Abrão, seriam controlados muito mais por jogadores de mobilidade, como é o caso do Beleze, do Arthur, e você ainda soma Esquivel e Benavides nesse cenário. Acho que o meio-campo é um ponto de muita reflexão, né? O que a gente gostaria de mudar no meio-campo do Atlético? O que poderia ser diferente no meio-campo do Atlético? Eu aponto algumas questões, e a primeira delas é trato com bola. Eu acho que em questão de trato com bola, você tem um Diogo Riquelme ali sendo um jogador que é o melhor que a gente pode ter. É o melhor que a gente pode ter. Assim, numa média, desarme, trato com bola, acho que o Diogo Riquelme ele hoje está na frente do Filipinho e está na frente do Raul. É uma decisão arriscada, eu não confio absurdamente no Diogo Riquelme, mas, assim, é um jogador que me traz uma certa estabilidade ali e acho que a descrição do Diogo Riquelme talvez seja o melhor ponto que a gente pode ter nesse momento. Aí você vai pro companheiro dele. E eu volto a insistir. O Atlético ele teve um momento de maior pontuação quando teve o João Cruz como titular. Que foi vitória contra o Remo, vitória contra o Avaí, vitória contra o Atlético, com grande participação do João, quem sabe até sendo o nosso melhor jogador. Eu não acho que faça sentido a gente abrir mão do João da forma que a gente está abrindo. É um jogador que eu acho que transita muito bem nesse jogo sem bola, mas transita muito bem também na hora de ajudar a construir. É um bom companheiro do Zapelli, tem boa capacidade de diálogo ali no meio campo, faz o nosso meio campo funcionar. Então o João Cruz, como carta fora do baralho, eu confesso pra vocês que não é algo que eu gosto muito, não é algo que eu aprovo muito pra mim ser titular. E óbvio, você teria o Bruno Zapelli ali no setor. Na frente, nesse momento, eu tentaria algo no sentido de Leozinho, futsal, ou Isaac, mas acho que o Leozinho, por tudo que vem entregando nos últimos jogos, vem merecendo mais a oportunidade do que o próprio Isaac. Eu acho que ele desburocratiza o jogo do Atlético, eu acho que ele muda o ritmo do jogo do Atlético. E vamos ser sinceros, sim, não é pelo pênalti perdido, mas hoje eu acho que por nível de atuação, por entrega com o jogo com bola, o Leozinho ele tá na frente, sim, do Mendonça. O Mendonça influencia muito pouco no jogo, produz muito pouco. Aí é o material Luiz Fernando e na frente é outro debate que a gente vai ter de forma mais aprofundada, que é em relação a Renan Peixoto e Kevin Viveiros. Eu também optaria por uma chance de titularidade ao Renan nos jogos em casa. Mas nos jogos fora de casa, como é o caso do confronto contra o CRB, eu ainda aposto nessa velocidade de transição do nosso querido Viveiros. Acho que é um jogador que incomoda muito nessa corrida, nesse ataque ao espaço, nessa capacidade de finalização. Contra defesas mais fechadas, acho que o Renan ele tem uma presença de área maior. Mas com cenários mais abertos, eu enxergo o nosso querido Viveiros fazendo mais sentido. Então, assim, são algumas possibilidades que eu mudaria. Mas eu acho que no final das contas eu volto ao ponto da continuidade. Dar continuidade a uma ideia, dar continuidade a algo que a avaliação do próprio Odair na coletiva foi que deu certo, eu acho que talvez seja a resposta pra gente encontrar estabilidade. Estabilidade dentro das partidas pra gente conseguir o resultado, estabilidade dentro do campeonato pra gente conseguir regularidade. Beleza, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Valeu!